Nesta tarde, eu gostaria que nós falássemos, se nos permitindo o Senhor, continuando o assunto, os 5 pilares da Reforma Protestante. Amém? Os irmãos que tiveram antes, já me ouviram referir, né? Que em 1517 aconteceu há 496, né? Isso? Anos atrás? Isso? Estou confuso, mas é. Aconteceu a Reforma Protestante. Também naquela época, nós não vamos estudar aqui, não estamos a estudar a Reforma, já vamos com o 4º domingo que falamos neste assunto, e nós não estamos estudando a Reforma. A Reforma aconteceu 31 de outubro de 1517. E nós não estamos a estudar a Reforma aqui, no sentido histórico. Nós estamos a estudar doutrinariamente o que é que aconteceu para que em 1517 alguém dissesse, não, isto não é assim, e vamos lá, mas é para as Escrituras, ver o que é que as Escrituras nos ensinam. Amém? E descobriram na altura, fundamentaram os 5 sós, ou os 5 solas, ou os 5 somentes, como você quiser dizer, e é assim que somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, que é o que queremos estudar hoje, e querendo Deus, desde 8 dias estaremos estudando, 2 a 8 dias, amém, estaremos estudando sobre somente a glória de Deus, amém? E assim terminaremos este ciclo, nos permitindo dessa maneira o Senhor. No dia de hoje, nós estamos falando sobre somente a graça. E, enquanto aqui o iPad abre, porque isto está a ficar um estudo muito grande. Amém? Nós vamos já. Amém. Graças a Deus, é isso. Carla também está ali pronta, né? Amém? E nós temos trazido os slides para tornar mais fácil, irmãos. Amém? Uma mesma mensagem que nós, olhando atrás, vemos, mas nós iremos usarmos estes métodos, amém? E vamos só rapidamente, ainda antes de orarmos e lermos a palavra do Senhor, vamos só definir o termo graça, amém? Graça é um nome pessoal também, não é? Em Portugal dizia, tem uns anos atrás, há muitos anos atrás, não do tempo dos meus sogros, muito antes, diziam qual é a sua graça. E significava o que é que significa o seu nome, né? Qual é o seu nome. E a pessoa dizia, a minha graça é tal, né? Até que depois alguém encontrou, né? Uma senhora e casou com ela, ela chamava-se Graça. Mas qual é a sua graça? É aquela. Já deixou de ser o nome. E nós encontramos esse nome, esse termo muito conhecido, mas graça significa, biblicamente, Carla, podes por aí, por favor? Graça, biblicamente, nós encontramos uma definição que não está na Bíblia, amém, irmãos? Esta definição não está na Bíblia, mas é baseada na palavra do Senhor para nós chegarmos a este ponto. E diz a definição encontrada em um dicionário para o termo graça é a seguinte: favor imerecido que Deus concedeu ao homem. Um favor que não era merecido, algo que nós não merecíamos e que Deus concedeu. Então, definindo a palavra graça, nós conseguimos entender que é alguma coisa que o homem não merecia, mas que Deus concedeu ao homem. A palavra do Senhor repete a palavra graça em muito lugar e nenhuma delas é um nome próprio. Amém, amados? Nenhuma delas é um nome próprio. A graça de Deus, graça. Paulo fala da graça, né? E nós vamos estudar um pouquinho sobre a graça. Irmão, nós, para falar da graça, nós temos toda a nossa vida, desde que você aceitou Cristo. Aliás, você para aceitar Cristo é pela graça. E desde lá até hoje, até você partir para a eternidade, você não consegue ver outra coisa nas Escrituras que não seja a graça. Amém? Graça que tem sido deturpada também, muitas vezes, falada erradamente. Então nós não vamos hoje abordar, mas não fica a pensar que você vai abordar toda a graça aqui, porque é impossível. Porque é tão grandiosa a graça de Deus e tão vasto este termo, amém? Quem esteve no camping este ano, nós falamos um pouco sobre graça, lembram-se? Falamos bastante sobre graça e foi muito interessante, amém? Inclina a sua cabeça, eterno Deus e Pai, ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra e que ela fala as nossas vidas, segundo o Senhor, a direção que Tu tens para nós. Ajuda-nos, ó Pai, e nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeiro ponto, mas você lembra-se? E não, o primeiro ponto, só um minuto. Você lembra-se quando nós estudamos somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé? Nós referimos sempre a 2 momentos. O momento em que você aceita a Cristo e o momento que você caminha com Cristo, lembra? O momento em que você percebeu a mensagem da salvação e o momento que você caminha segundo as Escrituras, lembra? O momento que você é salvo pela fé e o momento que você vive pela fé. Lembram-se disto, irmãos? Neste
da graça, nós vamos falar, vai ser mais passos ainda, mas não tire do seu conceito sempre essa ideia dos dois momentos. O que você aceita a Cristo, ou que você se arrependeu dos seus pecados, o que você foi aceito na família de Deus, o momento que você foi aceito na família de Deus e o momento que você já caminha. Amém? Graças a Deus. Primeiro ponto, salvos pela graça. E a Carla vai pôr agora, por favor. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. E agora leia: pela graça sois salvos. Amém? Logo a seguir, Carla, por favor. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus, porque, novamente, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós não vamos falar ou abordar completamente este texto bíblico, porque eu garanto a vocês, irmãos, eu gosto tanto deste texto bíblico que eu garanto a vocês que eu não falava toda a noite sobre ele. Eu vou tentar ser conciso porque a mensagem tem muitos pontos, tá? Este texto bíblico diz-nos que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. O nosso espírito estava morto, apagado. Você acompanha o texto? Amém? Todo mundo conhece este texto. Amém? Eu já preguei tantas vezes este texto. O nosso espírito estava morto em ofensas e pecados. Mortos para com Deus, mortos no nosso relacionamento com Deus. Andávamos, vivíamos, mas estávamos mortos para com Deus. Mortos para a eternidade. Mortos para o sacrifício de Cristo. Mortos no nosso entendimento. Vagávamos segundo o curso deste mundo. Vivíamos na impiedade. E diz a palavra do Senhor que, estando nós mortos, Ele nos vivificou para que tivéssemos vida. Deu vida. Trouxe a vida. Deu uma vida. E diz a palavra do Senhor que isso aconteceu pela graça. Deus não olhou do céu para nós e disse: eu vou salvar aquele que aquele é bom. Nem eu porque sou bonito. Tá? Não foi não. Ok, amém. Nem eu porque sou bonito, irmão, não. A palavra do Senhor diz que nós todos estávamos mortos. Não havia um justo nem um sequer. E ninguém merecia a salvação, irmão. Nenhum de nós merecia a salvação. Entenda, por favor, a graça. Se nós não entendermos a razão pela como nós fomos salvos, se nós não entendermos o estado em que nós estávamos, eu já disse aqui muitas vezes, uma vez a falar com uma pessoa, a pessoa despertou-me para um assunto que me disse: eu não preciso ser salvo. Salvo de quê? Irmão, e é uma realidade. Enquanto nós não entendermos de que é que fomos salvos e o tamanho da graça pela qual fomos salvos, nós nunca vamos entender o que é andar com Cristo. E quando nós não centrarmos a nossa mente e entendermos que estávamos mortos, éramos uma abominação ao Senhor, tudo o que nós fazíamos, até o ar que respirávamos, era uma ofensa a Deus, porque usávamos a vida que Deus nos deu, vida física agora estou a falar vida física, para vivermos segundo os nossos princípios, a nossa maneira de ser, vivíamos completamente perversos, pecaminosos aos olhos do Senhor. E nesse momento, nessa maneira, que Ele nos chamou, nos atraiu pela sua graça, o favor não merecido, aquilo que nós nunca mereceríamos. O nosso fim era o inferno, por nossos atos, por nossas ações, pela pecaminosidade em que vivíamos. O nosso fim e o que merecíamos era o inferno. O salário do pecado, diz a palavra do Senhor, é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. E Ele nos trouxe à vida, não porque nós merecíamos, não porque nós impressionámos a Deus em algum momento, não porque nós fizemos alguma coisa que Deus dissesse: uau, é isto que eu vou fazer com este porque este é bom. Não. Fomos alcançados pela graça. É isso que Paulo, a escrever aos Efésios, disse: pela graça sois salvos, não vem de vós, não é pelas obras,
para que ninguém se glorie. Ninguém foi salvo por fazer boas obras. Aliás, nós falámos sobre isto a semana passada, lembram-se, irmãos? Quando nós falámos pela fé, semana passada não, há 15 dias, não é? Quando nós falámos pela fé, nós falámos nesse assunto. A palavra do Senhor diz assim, no finalzinho, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Ele preparou boas obras para que andássemos nelas, mas a razão da nossa salvação não é pelas boas obras. Não é porque a gente praticou ou fez alguma coisa com a ausência de Deus. Irmão, até o facto de você orar ou ler as Escrituras, o facto de você chegar perto de Deus, o facto de você estar aqui, é uma ação da graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Por nós próprios, em nós mesmos, ausentes da graça, nós nunca buscaríamos a Deus. É sempre um favor que nós não merecíamos. É por isso, irmãos, que teve agora o Thanksgiving. E nós temos mesmo de viver eternamente a dar graças a Deus. Quando nós entendemos do lamaçal do pecado onde nós estávamos e o resultado da nossa condenação, o que nós merecíamos, era essa palavra que eu estava a procurar. Quando nós entendemos que o que nós merecíamos era o inferno, e nós entendemos que sem fazermos rigorosamente nada que fosse agradável a Deus, Ele nos tirou desse lamaçal e nos trouxe para o seu caminho, que até o facto de você ter orado, arrependido dos seus pecados, ou arrependimento dos seus pecados, tem a ação da graça de Deus. E quando nós entendemos isto, que até o momento que você ora é pela graça, que o facto de você ser ouvido por Deus é um ato de misericórdia de Deus, quando nós entendemos isso, nós vivemos eternamente em ação de graças até o dia que encontramos o Senhor nos ares. É por isso, irmãos, que a adoração é uma reação. A adoração é uma reação. Deixa eu trocar isto um bocado em miúdos, ok? A adoração é a sua reação diante de um Deus tão extraordinário e maravilhoso. E o seu louvor é uma gratidão, uma ação de graças, quando você não tem mais nada inteligente a fazer, não há nada que você possa fazer, senão virar-se para Deus e dizer: eu te louvo, eu te agradeço, eu me rendo diante de ti, eu te exalto, tu és o Senhor e Deus, porque quando nós entendemos a nossa pequenez, entendemos o tamanho, a dimensão de que Deus é, e como é que nós, sem fazermos nada que agradasse a Deus, Ele nos aceita diante dEle, nos atrai a Ele, nos leva a orar, Irmão, por favor, entenda isto. Você tem que colocar muito de si para você orar. Você tem que colocar muito de si para você ler as Escrituras. Você tem que muitas vezes colocar muito de si para vir a este lugar. Mas até aí, irmão, alguém dizia uma vez que a graça é participativa. Ok? Até aí há uma ação da graça de Deus. Você está aqui, irmão. Mas quem te atraiu a Deus foi Ele próprio. Foi Ele que fez tudo. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele nos criou, nós desobedecemos e pecamos. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, não porque nós merecíamos, porque Ele é Deus, e nos trouxe para a sua presença. E até ao andar na sua presença, dependemos da graça dEle, dependemos dEle. Porque senão nós, irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, olhe que não caia. Porque se Deus tirasse a sua mão da nossa vida, nós voltávamos para a mesma condenação. Ainda hoje, eu já estou a entrar para o ponto seguinte, ainda não acabei primeiro. Este texto é extraordinário, irmãos. Ainda hoje, nós permanecemos na fé pela graça. Porque se Deus tirasse a sua mão, nós não tínhamos hipótese nenhuma, irmãos. Ainda hoje somos mantidos pela graça. Somos salvos pela graça e mantidos por ela. Ainda hoje não é um favor que nós merecíamos. Ainda hoje você não pode sair daqui e dizer: Deus, eu mereço ir para o céu porque eu fui ao culto hoje. Porque até o facto de vir ao culto foi Deus que te ajudou. Que Deus que te trouxe. Que Deus de alguma maneira te conduziu. Que Deus que de alguma maneira te atraiu a Ele. Você entende a graça? Você diz assim: não, mas irmão, mas eu disponho-me a orar, eu busco. Amém, eu sei, irmão, ainda bem que você faz isso. Mas entenda que até nisso, até no jejum que você faz, tem graça. Tem a ação do Espírito Santo. Tem a manifestação pura de Deus atraindo-te e mantendo-nos e firmando-nos e estabelecendo-nos.
Até quando nós lemos um texto bíblico, você já leu um texto bíblico e você ficou assim, não é aquilo que você ficou admirado hoje por causa do texto bíblico que o irmão José leu lá embaixo do tal do porco, não é? Não é isso. É quando você lê o texto bíblico e você diz, uau! Você teve que naquele momento que você leu, isso abriu o seu entendimento e você disse, uau! Você entende que isso é uma ação da graça? Você entende que foi o Espírito Santo que ministrou a sua vida? Você entende que você não merecia entender as Escrituras? Você lembra quando Jesus ensinava por parábolas e os discípulos disseram, Senhor, o que é que isto quer dizer? Ele diz, a vós é-vos dado, mas aos outros não era. Você entende que até o esclarecimento das Escrituras, o entendimento das Escrituras é dado por Deus e vem, é um ato da graça, porque nós não merecíamos entender as coisas espirituais. Você fica extraordinário, você fica entusiasmado quando lê Apocalipse e diz, João viu o céu. Você tem sido feito participante da glória de Deus e da graça, da glória de Deus pela graça. Você tem sido feito participante do reino dos céus pela graça. Claro que João viu aquilo que o homem não é permitido ver. Ele viu os céus, ele comparou as ruas de ouro, os mares de cristal, etc. Não vou discutir se tem ruas de ouro, se não tem, não acho que tem ruas de ouro. É aquilo que ele conseguiu simbolizar com mais de tão extraordinário que era. Ele não ficou sem palavras. Ele nunca foi visto. Então ele comparou com alguma coisa que era conhecido. Mas independentemente disso, mesmo que as ruas sejam de ouro, não acho que vai fazer uma grande diferença, porque você lá não vai vender nem comprar. Também se for de ouro não vai resolver nada. Mas vocês ficam assim, uau, João viu, João teve essa oportunidade. Irmão, da mesma maneira, com a mesma dimensão, nós sendo, irmãos, pecadores, como diz a palavra do Senhor, nós éramos inimigos de Deus. É que diz a palavra do Senhor, e Ele nos alcançou pela sua graça e nos permite, por essa mesma graça, nós sermos participantes do reino dele. Ele nos permite, pela sua graça, nós entendermos a dimensão do reino dele. Ele fala a nós através da sua palavra, pela graça. Irmão, não vem de nós para que ninguém se glorie. Nenhum de nós aqui é bom. Nenhum de nós aqui é melhor que o outro. Fomos alcançados por um favor não merecido. Fomos alcançados por algo que você não merecia. Eu não me lembro do episódio que a minha avó, há muitos anos atrás, também não muitos, né? Eu era um adolescente, então não é muitos anos atrás. Há alguns anos atrás. Ela chegou à minha beira no dia do meu aniversário e disse, toma lá, não mereces, mas está aqui. E deu-me um casaco azul que eu nunca mais esqueci. Se ela não tivesse dito que eu não merecia, talvez eu não tinha ligado nenhuma. A minha mãe ficou escandalizada com aquilo. Como é que ela teve coragem de dizer aquilo ao miúdo? Bom, eu fiquei com aquilo, nunca mais me esqueci. Era o tal casaco que eu nunca mereci. Era um casaco azul, de malha, de ter os botõezinhos. Usava-se na altura, né? Se eu vestisse isso agora aos meus filhos, eles até se passavam da cabeça. Mas era um casaquinho de malha, todo bonitinho, para ir à igreja. E eu não merecia o casaco, mas eu tive o casaco. Eu nunca mais me esqueci desse casaco, irmãos. Como os dois grandes castanhos, nunca mais me esqueci. Sabem como era? O casaco de malha que se usava na altura, com os botõezinhos aqui, assim, em bico. De maneira que eu estou a descrever isto, até parece, irmãos, que eu estou acima dos 30, né? Não é assim também tão antigo. E então, eu tive o casaco que eu não merecia. Então eu olhava para o casaco, irmão, isto na cabeça de uma criança, eu não merecia o casaco, Estava aquilo embora, eu não tinha muita noção. O que é que significa não mereces? Irmão, quando você entende, quando você usa da salvação, claro que você usa da salvação, você está salvo. Quando você vive no seu caminhar com Cristo, quando você vence as batalhas espirituais, e estou a falar tudo espiritual, amados. Estás a falar espiritual aqui. Quando você vence as batalhas espirituais, quando você é tentado, mas não cai, quando você supera a tentação, entenda, irmão, é o casaco azul que o Daniel não merecia, é a graça que tu não merecias. Porque quando nós vencemos as tentações, quando nós nos livramos das coisas pecaminosas, quando nós vivemos para Deus, é a graça. É Ele que faz em nós. É Ele que trabalha em nós. É Ele que nos leva a isso. É Ele que trabalha nas nossas vidas a tal graça que nós não merecíamos. Agora, irmão, não brinca com a graça, tá? Não brinca com a graça. Vigia, irmão. Vigia. Temos que ter muito cuidado. Mas entenda, por favor, irmãos, lamentavelmente, a má interpretação da graça tem levado muita gente ao inferno. Muita gente tem sido levada ao inferno por um mau entendimento da graça. Entenda que você não merecia. Mas entenda que a graça faz uma coisa com a tua vida. Eu estou a fugir completamente dos pontos da mensagem, mas eles estão todos lá.
Se a gente voltar aos slides ou não, não sei. Entenda uma coisa, irmão, por favor. A graça, uma vez atingido pela graça, é alguma coisa que marca a tua vida de uma tal maneira que tudo aquilo que não tem respeito a Deus começa a ser abominável aos teus olhos. Entende que a graça trabalha de uma forma que nos tira o que não presta para nos atrair a Deus mais e mais e mais. Lembra aquela história que eu sempre conto, né? Que eu vi lá do outro, que dizia que veio um caminhão, passou por cima de ti, atropelou-te, e tu levantas-te, e o que aconteceu? Diz, nada, não é possível. O caminhão passou por cima de ti, mas o caminhão passou por cima de ti, e não está arranhado, não está sujo, não está nada. Irmão, uma vez atingido pela graça, a graça nos transforma, a graça nos modifica, pela graça somos santificados, pela graça nós crescemos na fé, pela graça nós temos um desejo de Deus, pela graça nós somos... É impossível você ser atingido pela graça e continuar do jeito que está. E ficar igual. É impossível. Porque a graça vai marcar profundamente as nossas vidas. Não tem como nós ficarmos iguais. Afinal, eu vou voltar. Vamos voltar aos slides. Deixa-me mostrar uma ilustração que eu li, muito interessante. Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte de Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. Houve um indivíduo que era assaltante, tá? E ao celebrar a ceia do Senhor, o pastor estava a celebrar a ceia e reparou que ao lado do juiz estava o ex-assaltante, que o mesmo juiz tinha condenado esse ex-assaltante a 7 anos de prisão há anos atrás. Tá? Todo mundo entendeu a história? Tá? Ok. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? O juiz perguntou ao pastor: você viu quem estava ao meu lado durante a ceia? Diz o outro: sim. Respondeu o pastor: mas não sabia que você havia notado. Os dois caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: que milagre da graça. Espera um pouquinho, não muda. O juiz diz assim, ok? Estão os dois, o ex-assaltante e o juiz. O juiz tinha condenado o ex-assaltante a 7 anos por assaltar. Ele saiu, converteu-se, vem ao culto, toma a ceia, o juiz está lá. Os dois se ajoelham para tomar a ceia. Saem do culto, o pastor vai a caminhar com o juiz e diz assim para o juiz: você viu quem estava ao meu lado? Ele disse: não, pensei que você não tinha visto. Era o tal do assaltante, ex-assaltante. E diz o juiz: que milagre da graça. Continua. O pastor concordou: sim, que milagre maravilhoso da graça. Daí o juiz perguntou: mas você se refere a quem? E o pastor: é claro, à conversão do assaltante. O pastor disse: que milagre da graça. O assaltante se converteu. Olha o que diz o juiz. O juiz falou: mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim. Como assim? Diz o pastor. O juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter-me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. O juiz diz assim: dado o que eu achava que era em mim próprio, precisou de mais graça para mim do que o outro já tinha entendido que era um assaltante, quando foi condenado. Irmão, quantas vezes, porque nós estamos dentro da igreja, a gente acha que estamos bem, que está tudo bem, que somos os maiores, e às vezes a gente precisa tanto de graça. A graça é aquilo que nos faz entender a miséria que nós somos. O juiz disse: eu era um miserável como o outro, mas eu não achava que era. Então eu precisei de muita mais graça para eu entender que eu era tão mau como o outro. Bom, uma luta enorme quando a gente fala com alguém e a pessoa não entende que é um pecador. Que ele não entende que é um pecador. Você fica a insistir. Jesus morreu pelos teus pecados. E a pessoa diz: ótimo. Sem quebrantamento, sem arrependimento, sem contrição, sem estar contrito diante de Deus. Sabe porquê, irmão? Não foi alcançado pela graça ainda.
Porque se fosse alcançado pela graça e entendesse que Cristo morreu, deu a vida, enfrentou a ira de Deus, fez-se maldição por nós, diz a palavra do Senhor. Só que a palavra do Senhor diz que Ele se fez maldição pelos malditos. Os malditos éramos nós. Mas se nós não entendermos que nós somos malditos, nós não vamos entender o que é fazer-se maldição por nós. Enquanto nós não entendermos, enquanto o juiz não entendeu o que ele era igual ao assaltante, a graça não fez efeito. Sei porque que a graça não é? Não, irmãos. A graça de Deus é tudo, irmãos. A graça de Deus não precisa de nada. Mas, amados irmãos, que nós possamos entender, para que a graça atue nas nossas vidas, nós possamos entender o que nós somos. E o que nós somos, irmãos, sem a graça, é uma abominação aos olhos do Senhor. Ainda hoje, todos, sem a graça, nós somos uma abominação aos olhos do Senhor. Nós somos desprezíveis aos olhos do Senhor, sem a graça. Não fosse a graça de Deus, nós não temos qualquer valor diante de Deus. E as nossas ações nada são. E as nossas obras nada são. Vamos avançar um pouquinho, irmão. Ponto 2, Carla, por favor. Vivendo, produzindo pela graça. Nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, há pouco lemos Efésios, dizia que fomos salvos pela graça sois salvos e tal. E agora olha o que ele falou sobre ele próprio em relação à graça. E por derradeiro de todos me pareceu também a mim como um abortivo. Paulo está a falar do encontro que ele teve com Jesus a caminho de Damasco. Amém? Os irmãos estão localizados, não é? Quando ele estava a caminho de Damasco e foi, não é? Amém? Teve aquele encontro com Jesus. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amado, deixa eu fazer uma pergunta à sua vida. Se você entendeu que foi salvo pela graça, se você entende a graça de Deus, o que é que a graça está a produzir na sua vida? Lembra que eu falava há pouco que tem sempre, fomos salvos pela fé, mas vivíamos pela fé, fomos salvos por Cristo, mas vivemos para Cristo. Lembra? Nós falámos disso, dos outros subtemas deste estudo. Nós fomos salvos pelo entendimento das Escrituras, mas vivemos nelas. Você foi salvo pela graça. O que é que você está a produzir pela graça? Que produção nós temos dado? Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Sabe qual é a frase que a gente mais usa hoje? Para simbolizar o que é que nós produzimos para Deus pela graça? Como? Deus, olha, nem era o que eu tinha pensado, mas é uma verdade. Deus sabe todas as coisas. Outra que a gente usa muito é: Deus sabe que somos falhos. Olha, que Deus tenha misericórdia de mim. Irmãos, quem disse que nós tínhamos que viver uma medriciosidade nesta vida cristã? Eu estou a falar cristianismo. Eu vou usar uma palavra que assusta, às vezes, o meio cristão, dado àquilo que temos desviado da doutrina. Mas, por favor, escute o que eu vou dizer. Deus te chamou, te salvou, pela graça, para que tu vivas uma vida próspera, espiritual. Nota a palavra espiritual ao fim da palavra próspera, para que ninguém saia daqui e pense que vai comprar um Mercedes, tá? Nota a palavra espiritual ao fim da palavra próspera. Deus te chamou pela graça de Deus é para nós sermos o que somos, mas, todavia, não nós, mas a graça de Deus que está comigo. É para vivermos uma vida
pela graça, uma vida próspera, uma vida que produz coisas boas, agradáveis a Deus, onde nós vencemos e onde nós somos vitoriosos em Cristo. Espiritualmente, claro. Eu notei um dia, eu sei que eu tenho repetido isto, as mensagens estão tão ligadas, amados, estão tão ligadas. Repare que o texto que nós usamos hoje em Efésios é exatamente aquele que fala da fé também. E todas estas mensagens estão ligadas. Eu sei que eu tenho dito isto várias vezes, irmãos. Mas tem um dia que você vai chegar lá diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, tá? E você pensa que vai lá para lá com esse discurso? Você vai lá chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, sabes, é que era muito difícil. Senhor, eu não vivi no primeiro século, eu não conhecia Pedro e João. E o que é que Jesus disse? Estão lá a lei e os profetas. Ouço-los a eles. Lembra de Lázaro, quando queria lá interceder pelo o rico e Lázaro, quando Jesus contou essa história? E ele foi e disse, Senhor, manda alguém, ao menos alguém, que vá lá pregar aos meus irmãos. E ele disse, não, tem lá Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés e os profetas era o Pentateuco. Era o Antigo Testamento, era a lei. E os profetas, a lei e os profetas maiores, os profetas menores, e os profetas que ministravam a palavra. Você pensa que vai chegar lá diante de Deus e vai dizer, Senhor, é que eu não sabia muito bem. Deus não estava muito busy. Não deu para isto, não deu para aquilo, não deu para fazer desta maneira, não deu para fazer daquela. Você acha que vai chegar diante de Deus com esse tipo de desculpa? Você pensa que vai onde com isso? Quando chegar diante de Deus, você vai ter a perfeita noção, aberto o seu entendimento completo. Aquilo que estamos a tentar pôr aqui em palavras, que a gente chama graça, que é um favor não merecido, que a gente se debruça, que a gente pega no exemplo lá do pastor, que a gente esmiuça o contexto e põe que é um caminhão que passou por cima da gente e nos transformou e todas essas coisas que a gente quer dizer que é graça. Mas continua a entender, pelo amor de Deus, que é uma coisa que você não merecia, que você foi salvo pela graça, e agora você chega diante do Senhor, e você diz, Senhor, eu fui salvo pela graça, mas eu não consegui fazer melhor que isto. Irmão, Deus tem expectativas para nós, tão altas como Cristo. Você já é como Cristo? Então não se esforce mais, irmão. Mantenha só como está. Quem aqui é como Cristo? Levanta a mão. Pode baixar. Todos vocês que levantaram a mão, que não foi ninguém, não precisa se esforçar mais. Você já está bom. Agora não perca. Não deixe cair, mas fique como está. O problema, amados irmãos, é que nós não somos como Cristo e o que nós não conseguimos entender é que as expectativas que Deus tem para nós, que estão nas Escrituras, para aquele que é alcançado pela graça, é para que seja moldado à imagem de Cristo. Quando for com a imagem de Cristo, você está bom. Aí você chega diante do Senhor e diz, Senhor, está ótimo. Eu fui salvo pela graça, mas pela graça, pela tua ação na minha vida, pelas muitas misericórdias que tu tiveste, e eu vivi e produzi para a tua glória, na imagem, na dimensão de Cristo. Irmãos, isto é um assunto que nós não pensamos muito. Isto é um assunto que nós, irmãos, sinceramente, eu acho que nós precisamos de despertar para isto, irmãos. Nós precisamos de despertar para o que Deus espera de nós. E Ele quer que a gente use a graça. Viva pela graça, produza pela graça, seja pela graça aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Deus não espera que você alcance coisas por si próprio, mas dependendo de Deus e vivendo pela graça de Deus. Mas a gente se recusa a viver pela graça de Deus. Irmão, Deus espera que você alcance coisas que não são imagináveis. Deus quer operar o nosso meio e pegar em nós e fazer de nós um marco na história. Espiritual. Eu estou a falar tudo espiritual, irmão. Estou a falar tudo espiritual. Tudo que estamos a falar aqui é espiritual. Eu estou a falar de prosperidade espiritual. De crescer na fé. De se estabelecer, de abrir a boca e pregar o Evangelho. De ver Deus atuar na sua vida. Mas precisamos de depender de Deus e deixarmos viver pela graça e vivermos e abraçarmos a graça e usarmos a graça que Ele nos tem dado. Mas a gente deixa escapar.
Você até entende que você foi tirado do lamaçal do pecado e você recebeu o tal do casaco azul e agora você tem o casaco azul. Agora usa-o. Não fiquemos só porque... Era se eu pegasse no casaco azul que deu a minha avó lá, que não merecia, e eu pegava no casaco e punha no armário e nunca o mexia. Pronto, eu já tenho o casaco azul. Não, é para usar. Você entende o que eu quero dizer? Irmão, você foi salvo pela graça, você foi alcançado pela graça, viva pela graça. Viva com Deus, chegue-se a Deus, aproxime-se de Deus, conheça a Deus, use a graça, use que ela não rasga. O casaco azul ao fim de um tempo rasgou, deixou de servir, ficou curto, ficou aqui todo esbilhotado, como é que se chama? Os barbotes. Mas a graça não é assim, a graça não acaba, a graça é infinita. Paulo chega a um determinado ponto da vida e diz: pela graça de Deus eu sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã. E ainda diz mais: antes trabalhei mais que todos eles. Não sei lá quem eram todos eles, mas não devem ter ficado muito contentes. Todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Naturalmente. Eu não queria tirar muito por aí, mas é os outros líderes, os outros apóstolos, claro. Mas muito mais que todos eles. Mas pela graça de Deus, a sua graça para comigo não foi vã. Meus amados irmãos, a graça não é para você pendurar no armário, pôr no meio da Bíblia e dizer: eu fui salvo pela graça. A graça é para você pôr em prática todos os dias. E Ele te dá a graça. Graça para tu orares mais, graça para ler mais as Escrituras, graça para falares mais do nome dEle, graças para chegar mais a Ele, graça para santificar, graça para que andares nos seus caminhos. Pela graça. O seu favor não merecido, o mesmo que salvou a tua alma, é aquele que te leva a orar. Usa isso. Irmãos, temos que urgente. Tenho que urgente acabar com essas orações de 5 minutos. Senhor, pum, amém. Só o facto de você dobrar os joelhos é graça. Só o facto de tu abrires a Bíblia é graça. Paulo entendia isso e usava essa graça. No dia que a gente chegar diante do Senhor, você vai se ver confrontado com mais ou menos este panorama. Eu te dei a minha graça, o que é que fizeste com ela? Usaste a minha graça? E você vai correr lá no armário, você tira o casaquinho azul e está aqui novinho. Irmão, não é para você se comparar com o que Paulo fez, tá? Ou para você ser o que Paulo era. Não, isso era fácil. É para ser como Cristo. Comparar-se com Paulo não é o que a Bíblia manda. Paulo dizia: ser de meus imitadores como eu de Cristo. Mas Ele espera que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Como é que você pensa ser moldado à imagem de Cristo? Através da sua própria força? Você não vai a lado nenhum. Usa a graça que Ele te deu. Entenda que a salvação é pela graça, mas o caminhar na fé é pela graça também. O andar nas Escrituras é pela graça. Não faria sentido nós termos falado de Escrituras, termos falado de fé, termos falado de Cristo, se não falássemos de graça agora. Você foi alcançado pela graça, não foi nada que você fez, não há nada que você mereça, não há nada que você vá fazer daqui para a frente, mas usa a graça que Deus te deu. Usa a graça. Se aproxime de Deus. Fique na dependência de Deus. Chega ao Senhor. Vamos ver o valor desta graça? Nós vimos o que significava a palavra graça, favor não merecido. Nós vimos a salvação é pela graça, não foi nada que nós fizemos. Nós vimos que temos que usar e participar, usar essa graça, para produzir por essa graça. Vamos ver o valor dela. E para que não me exaltasse pela excelência, ainda em Paulo, amém? Tudo na vida de Paulo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte.
Paulo recebeu revelações extraordinárias e diz que foi uma excelência de revelações. Então foi-lhe dado um espinho na carne. Eu não vou discutir aqui o que é o espinho na carne, tá, irmãos? Porque um acha que é uma coisa, outro acha que é outra. E a palavra diz que era um espinho na carne. E diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Que foi para o esbofetear. Para quê? Para que ele não se exaltasse. Diz assim: acerca do qual orei ao Senhor e repreendi e foi embora. É o que diz o texto, irmãos. Acerca do qual eu orei ao Senhor, repreendi e ele foi embora. Foi o que ele fez? Amarrei. Está amarrado. Está debaixo dos meus pés. Pulou e saltou. Foi. Está aqui, ó. Foi o que Paulo fez. Vamos ler o texto outra vez, irmãos? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Senhor, desvia aí o mensageiro de Satanás, está-me aqui a chatear. Este espinho na carne está-me aqui a dar um problema enorme. Só tira daqui o espinho da carne. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Deus disse assim: Deus permite. Você acredita na soberania de Deus? Quantos acreditam na soberania de Deus? Você acredita na soberania de Deus? O espinho na carne foi permissão de Deus? Foi. Amém. Quem era o espinho na carne? Era um mensageiro de Satanás. Fazia o quê? Esbofeteava a Paulo. Através de um espinho na carne, que não sabemos o que é. Nem vou discutir aqui o que é, tá, irmãos? Acerca do qual ele orou: Senhor, retira de mim. 3 vezes. Então Deus respondeu. E Deus responde uma frase muito difícil da gente aceitar: a minha graça te basta. Mas é que Deus não disse a minha graça te basta a um de nós. Era a Paulo.